Mais uma vez estar na casa do Senhor. Que bom saber que nós podemos servi-lo, porque Ele gosta do nosso serviço. Deus quer o nosso serviço. É bom estar aqui na casa de Deus. E que bom que você veio aqui. Hoje é quarta-feira. Tradicionalmente é o dia que nós fazemos nossos pedidos e oração. Aqui alguns pedidos das pessoas que não estão aqui. A Luciana Ranel pede oração pela sua família também. A Larissa pede oração pelo Alberto e o filhinho João Pedro. Aqui também a Gislene pede oração pela Edna e seus filhos que estão recebendo estudo bíblico lá na Bahia. Estão estudando também, aqui assistindo. Também quero mandar um abraço para minha sogra, para o meu cunhado, o Beto e a dona Leonor, lá em Cordeiros, na Bahia, estão assistindo também. Daqui a pouco a gente vai estar aí no Natal, né? Daqui a pouco. Mas é importante nós termos os nossos pedidos no nosso coração. O ideal é fazermos nossos pedidos e manifestarmos nossas necessidades, como diz Jesus Cristo, em nossa casa, em nosso quarto. Mas faz bem nós chegarmos perto dos nossos irmãos e pedirmos oração uns pelos outros, porque quando oramos uns pelos outros, Deus libera a bênção, que de outra forma Ele não libera. E principalmente quando nós oramos pelos outros. Então, procure saber a situação dos seus irmãos, das pessoas da igreja. E ore. Ore mais pelos outros, ore mais pelo bem dos outros e deixe seu bem, suas necessidades na mão daquele que pode resolver. Amém? Vamos fazer isso agora? Vamos ajoelhar todos? Você que está em casa também pode se ajoelhar e nós vamos fazer uma oração agora. Eu vou dar um tempinho para que você possa orar por alguém. Feche seus olhos, pense em alguém que você sabe que precisa de oração. E ore agora, seja intercessor. E depois, peça por você, mas primeiro por alguém. Amém. Ó Pai bendito, Senhor amado, eis-nos aqui mais uma noite em Tua casa, Senhor. E obrigado, porque o Senhor bondosamente nos recebe, nos alimenta, nos acalenta, nos aquece e nos dá a Tua palavra, nos dá o conhecimento da Tua vontade. Obrigado por ser tão bondoso, tão misericordioso, clemente e paciente conosco. Porque nós não somos boas pessoas, mas Cristo Jesus nos ama, deu a vida por nós. Por isso, ó Deus, te pedimos que nos ajude a sermos teus completamente. Hoje oramos por alguém, ó Deus. O Senhor ouviu minha oração e a oração de cada um de nós. Em nome de Jesus, vai agora, lá onde está essa pessoa por quem pedimos a Ti. E vai lá confortar, consolar, incomodar se for necessário, para que a pessoa possa perceber sua situação. Vai abençoar, vai agora nesse momento atender, ó Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor já nos atendeu. Teu Espírito Santo venceu em nossa vida e conseguimos sair de casa, vencer o trânsito, estar aqui. E esperamos, ó Deus, encontrar no Senhor uma palavra que venha nos fazer estar mais próximos do Senhor. Por isso, ao abrir Tua palavra agora, Senhor, dá-nos a capacidade de entender com a nossa mente, de aceitar com o nosso coração e viver com o nosso corpo, Teu templo, aquilo que aprendermos nessa noite. Pois te pedimos sem merecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Abra sua Bíblia no primeiro texto dessa noite. Hoje foi um dia especialmente abençoado. Abençoado com muito trabalho, com muita correria, e isso é bênção, viu? Então o pessoal da técnica, como sempre, vai me ajudar, mostrando os textos. O primeiro texto que nós vamos ler hoje é Mateus capítulo 6. Prepare aí o capítulo 6. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, antes de eu falar o verso. Quem você acha que é o pior inimigo de Jesus? Na verdade, deixa eu mudar. Quem é o pior inimigo do Batman? É o Coringa, né? Você sabe. Quem é o pior inimigo do Superman? Agora eu peguei vocês, né?
O ponto fraco do Superman é Kryptonita, mas o pior inimigo dele é o Brainiac. Então, olha só, quem entende isso aí, né? Quem é o pior inimigo do Homem-Aranha? Quem é o Homem-Aranha? É o Duende Verde, olha, ó, Duende Verde, tem gente que sabe aí. Quem é o pior inimigo dos vampiros? O Sol, é isso mesmo, o Sol. Aí você pega lá, crucifixo, tudo. Tudo que é vilão tem um inimigo. E todo mocinho tem um inimigo. Já disseram alguém que se não tivesse vilões, não existiam heróis. Isso é verdade em parte, nesse mundo maldito. Porque o grande herói do universo, Jesus Cristo, sempre existiu quando não tinha nenhum vilão. Amém? A Ele, a Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nome de Deus, o grande e único herói que existe. Mas se Jesus é o grande herói, nesse mundo de pecado, tem um grande vilão também. Porque para tudo tem um opositor. O oposto da luz são as trevas. O oposto do bom é o mal. O oposto do molhado é o seco. O oposto do limpo é o sujo. Qual seria o grande vilão contrário a Jesus Cristo? Qual seria o grande vilão que Jesus Cristo nos advertiu contra ele? Quem é aquele que tem mais atenção de Cristo? Quem seria? O diabo? O pecado? Mateus capítulo 6, verso 24. Veja que o que nós vamos ler aqui acontece um pouco antes, ali no Sermão da Montanha, que ele está pregando. E quando ele está pregando, ele apresenta algumas coisas importantes. E ele diz o seguinte, olha só. Vamos ler a partir do verso 23. Coloca o verso 23, para ficar bem mais claro aí. A gente vai terminar com o 24, tá? Mateus, capítulo 6. Vamos ler o verso 23 primeiro. Jesus Cristo, ele diz o seguinte, olha. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Porquanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus está falando sobre a necessidade dos nossos olhos serem bons, porque os olhos são a entrada do corpo. E por essa entrada do corpo tem que entrar luz. E só que a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma luz que é escura, luz e trevas. Veja que Jesus está fazendo um confronto entre as trevas e a luz. Tem um antagonismo. A luz que nossos olhos devem ter pode ser obliterada, pode ser atrapalhada pelas trevas. E aí Jesus, no verso 24, ele diz, no mesmo sentimento de que se existe luz e tem as trevas, também existe um Senhor supremo e um inimigo desse Senhor. E aí no verso 24 ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus, e o que mais? E as riquezas. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Olha que interessante. Jesus Cristo não diz, não podeis servir a Deus e ao diabo. Por que ele não disse isso? Porque definitivamente, pessoal, Satanás não é o grande inimigo de Deus. Não existe, como eu falei já aqui, não existe essa história errada, fake news, de que existem dois titãs no universo brigando. Deus, o superior, e Satanás, o outro superior. Até na época da pandemia, teve uma imagem que correu aí nas redes sociais, que era uma mesa, aí estava de um lado Deus, de branco, vestido, coroa e tudo. Do outro lado, um ser de fogo, Satanás, vermelho, e ele, os dois com um braço de ferro. Vocês viram isso aí? E nessa brincadeira, eles lá, como se fossem os dois grandes titãs lutando. Mas não existe isso, pessoal. Deus é Deus. Satanás, ele é uma criatura. Agora, não cai na mentira, na ilusão de que nós podemos com ele. Nós não podemos com ele. Toda derrota de Satanás vem de Cristo Jesus. Satanás só será derrotado em sua vida se Cristo Jesus estiver contigo. Porque nós sozinhos somos presas de Satanás. Mas Satanás não é nosso pior inimigo. E não é o pior inimigo de Jesus. Jesus Cristo, ele disse assim, você não pode servir a Deus e ao diabo. Ele falou, você não pode servir a Deus e às riquezas, os tesouros. Mamon, fala algumas bíblias com a tradução mais antiga, que é o Deus da riqueza, Deus do tesouro. Nós estamos aqui, como disse o Claudemir, na nossa quarta noite, mas já é o nosso quinto dia, não é? É isso?
Porque nós tivemos sábado falando sobre a verdadeira adoração e as 4 ofertas que nós devemos entregar a Deus, porque adorar é ofertar, adorar não é vir receber, o adorador não vem receber, o adorador vem entregar. Por isso que Deus disse que ninguém pode vir adorar a Deus de mãos vazias. A adoração de mãos vazias é adoração vã. Eu preciso ir com ofertas ao Senhor. E nós aprendemos as 4 ofertas. Nós vimos também que nós temos talentos, capacidades e dons que Deus nos deu. E essas capacidades, talentos e dons não são nossas. Elas são emprestadas para nós. E nós devemos recebê-las, descobri-las, desenvolvê-las e devolver essas capacidades para Deus. O que você sabe fazer, você deve fazer para Deus. E isso é mais do que os dons comuns que a gente sabe, cantar, pregar, visitar, abençoar, dom de profecia. Esses dons também. Mas todas as capacidades que Deus nos deu, nós devemos devolver a Deus. Isso nós temos que ser mordomos disso. Nós também devemos ser mordomos do nosso corpo, porque nosso corpo é um templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. Deus está na igreja, Deus está em nossa casa, em nossa família, mas Deus habita em nosso corpo. Daí, pessoal, Satanás ser tão ativo em fazer-nos destruir o corpo, porque a destruição do corpo é a destruição da morada de Deus, e nós, como servos de Deus, fiéis mordomos de Deus, não podíamos jamais negligenciar nossa alimentação, jamais negligenciar nossa higiene, jamais negligenciar nosso sono, negligenciar nosso exercício, movimentação e todos aqueles remédios da natureza que nós pregamos, que não são remédios, na verdade eles são preventivos, ali na verdade é um estilo de vida. O estilo de vida dos chamados 8 remédios da natureza é uma forma de ser mordomo do nosso templo, que é o nosso corpo. E vimos também que Deus entrega para todos nós um tesouro chamado tempo. E tempo é vida. E nós devemos devolver esse tempo que nós recebemos. Cada dia o Senhor renova a sua misericórdia para nós e nos concede 24 horas, 1.140 minutos, 86.300 segundos. E esse tesouro valioso que é o tempo, eu devo recebê-lo, mas devo devolver ao Senhor usando de forma correta. E nós vimos ontem que Israel teve uma discrepância, lembra? No tempo de vida de Israel, 480, mas quando você vai pegar a contagem mesmo dá 573. Por que essa diferença de 93 anos? Porque da história de Israel, saindo do Egito até o rei Salomão, 93 anos eles deram a vida deles para outros que não foram Deus. Serviram outros deuses. E fica a reflexão para nós também. Para quem temos dado o nosso tempo? Para quem temos ofertado o nosso tempo, em que temos gasto o tesouro que é o tempo, nós também devemos ser mordomos do tempo. De nada adianta uma pessoa ser um doador tremendo, ser um dizimista correto, frequente, se ele é relapso e é descontrolado com o seu tempo. A mordomia tem que ser completa. E hoje nós vamos ver que Deus também colocou em nossas mãos tesouros financeiros. É o 4 T. Talentos, tempo, templo e tesouros. Os 4 T's da mordomia cristã. O dinheiro é uma invenção de Deus, sabia? Não é uma invenção humana. Deus permitiu a criação do dinheiro, porque o dinheiro bem utilizado, nós vamos já ver isso aqui na Bíblia, ele pode se tornar uma bênção. Mas o dinheiro mal utilizado, ele se torna o grande inimigo de Deus. Você quer ver por quê? Imagina hipoteticamente essa situação. Imagine que o governo federal, estadual e municipal de Cotia juntaram os 3 e resolveram construir 10.000 casas de alto padrão, com 3 quartos, suítes, casa preparadinha, tudo pronto, está tudo pronto. E essas 10.000 casas, elas serão entregues para as 10 primeiras pessoas que estiverem amanhã na porta da prefeitura de Cotia. Vocês sabem onde é a prefeitura de Cotia? Sabe, né? Então amanhã, a partir das 19 horas, eles vão distribuir as senhas, sem sorteio. Quem chega, recebeu uma senha, ganhou uma casa. Isso aconteceu lá em Ji-Paraná, sabia? Em Ji-Paraná, uma das minhas secretárias, a Lene, lembra da Lene, Rosana? A Lene, uma secretária jovem, tudo, na igreja, ela falou assim, pastor, eu ganhei uma casa. Eu falei, como assim ganhou uma casa, mulher? Que história é essa? Ela falou que estava lá em casa, deram notícia, olha, estão distribuindo senha para Minha Casa Minha Vida.
Aí ela falou assim, o que precisa? Precisa ir lá e fazer o cadastro. Aí ela pensou, eu não vou não. Aí depois ela pensou, não, eu vou sim. Aí foi. Chegou lá despretensiosamente, não tinha fila. Chegou lá, a moça falou assim, olha que bom que chegou. Fez o cadastro dela e ela ganhou a casa. Por quê? Porque divulgaram, mas as pessoas não acreditaram. Então foi menos gente pegar a casa do que tinha casa. Então ela ganhou. Aí depois que ela ganhou e saiu a notícia que as pessoas estavam ganhando, aí imagina como choveu gente na frente lá do órgão lá para ganhar a casa lá, né? Foi uma festa, mas ela ganhou a casa dela. E ela falou, agora eu posso casar, só falta o noivo, né? Assim, a Lene, mulher, menina de Deus, viu? Estava estudando, trabalhando e tudo. E ganhou a casa dela. Agora, presta atenção. Amanhã à noite, lá na frente da Prefeitura de Cotia, vão estar distribuindo 10 mil casas. Basta chegar, pegar sua senha e ganhou a casa. Às 19 horas. O povo vai o quê? Só que amanhã à noite tem culto aqui, pessoal. Não precisa responder. Mas será que você iria para lá? Olha o Paulo, assistiu online, né? Continua assistindo, né, Paulo? Continua assistindo. Quem está em casa, ia para a fila com o celular ligado, né? Assistindo o culto. Não deixa de estar assistindo. Mas olha só, estaria lá. Alguém acha que estaria errado ir para lá, na hora do culto? Alguém acha que estaria errado na hora do culto? Não, de jeito nenhum. Agora, isso é algum problema para Jesus? É problema? É. Por exemplo, se Jesus precisasse que você estivesse aqui amanhã, às 19 horas, e você descobrisse que pode ganhar uma casa amanhã às 19 horas, não responda. O que pesaria mais no seu coração? Agora vamos fazer de novo, de outra forma? Imagina que alguém manda uns folhetos, coloca no Facebook, no Instagram, dispara aí, paga marketing e chega para todo mundo. Amanhã, às 19 horas, Satanás vai estar lá na frente da praça, em Cotia, recebendo as pessoas para que ele possa abençoar. Quem iria lá, pessoal? Ninguém iria, não, mas você é abençoado pelo capeta. Não, mas ele está lá dizendo que abençoa. Alguém iria, pessoal? Agora, pensa, eu vou perguntar de novo. Isso é algum problema para Jesus? Não é, Gisélia. Por quê? Porque ninguém vai. Ninguém, em sã consciência, deixa de encontrar Jesus para ir pegar a bênção de Satanás da praça. Mas muita gente, se Jesus estivesse aqui hoje, apareceu, Jesus apareceu, ele veio aqui, Jesus voltou, com as mãos, nas marcas daqui, hoje. Só que hoje você tinha que estar pegando a sua casa lá. Sabe o que as pessoas falariam? Jesus, ele pode vir outra hora, mas a casa tem que pegar agora. Ou você acha que eu estou exagerando, pessoal? Eu estou exagerando isso aqui? Quantas vezes nós deixamos de ir num culto porque ia perder uma oportunidade de trabalho? Quantas vezes nós recusamos um cargo na igreja porque nós estamos trabalhando ou estudando? Quantas vezes a gente recusa fazer algo para Jesus Cristo porque no domingo de manhã é o único dia que eu tenho para fazer minha limpeza, faxina de casa. E aí marca, Alessandra, um domingo para a gente limpar o quartinho aqui de trás. Aí é um domingo. São 52 domingos no ano. A gente marca um domingo para vir todo mundo mais cedo aqui, para fazer um café da manhã, fazer a faxina da igreja. Muitas pessoas vão dizer, eu não posso, domingo é o dia que eu faço faxina. Mas tem 51 domingos para fazer faxina. A igreja pediu um domingo de manhã. Mas é possível que tenha gente que fala, eu não vou. Sabe por quê? O diabo não é inimigo de Jesus. Jesus não se preocupa com Satanás. Agora, lembra do texto? Deixa aqui na tela o texto. Sempre deixa o texto na testa, pessoal. Aqui, ó, o texto na tela. Eu inverti as palavras aqui, né? Deixa a tela no texto, não. Deixa o texto na tela. Veja só. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e servir ao diabo. Está escrito isso aí, pessoal? Não. Ninguém pode servir a Deus e
as riquezas. O maior inimigo de Deus não é o diabo. Você está entendendo o seguinte, por que não é o diabo? Porque ninguém vai de sã consciência atrás do diabo. Mas as riquezas serão laço para muita gente. Quer ver o texto? 1 Timóteo capítulo 6. Abre aí, 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, a sua primeira carta, e ele escreve como um pai, escreve para um filho. Timóteo parece muito com Provérbios, com as suas recomendações para o filho Timóteo. Ele diz no capítulo 6, verso 9: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Os que querem ficar ricos. Esse texto aqui, pessoal, ele é um texto que dá dor de cabeça, coceira e urticária em coaches. Coaches que ficam pregando que você tem que enriquecer, que você tem que determinar a sua vitória. O texto é assim: os que querem ficar ricos caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus irmãos, tem gente que recusa fazer coisa na igreja porque é pesado demais. Eu já vi gente falar assim: pastor, mas ser diretor das Crossbatina é muito pesado, ser diretor do Ministério da Mulher é muito pesado, eu não consigo, eu não vou conseguir. Algumas pessoas, entendam o que o pastor vai falar aqui, ó. Algumas pessoas acham que gravidez é doença, porque engravidou já não pode fazer mais nada na igreja. Eu uma vez fui visitar uma mulher e ela falava assim para mim o tempo todo: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu falei: por quê, irmã? No meu primeiro distrito. Já falei onde é. Miséria. Meu primeiro distrito. Aí a mulher falou assim para mim: pastor, eu quero 3 pedidos. Eu quero casar, eu quero arrumar um emprego e terminar minha faculdade. E essa mulher era diretora do Ministério da Mulher e tinha revolucionado a igreja. E um dia a comissão da igreja estava lá, a secretária falou assim para mim: pastor, a irmã tal está declinando do cargo do Ministério da Mulher. Eu falei: mas por quê, irmã? Aí ela falou: não falou, só falou que não pode mais. Aí eu pensei, a mulher era casada, mas não era assim, era só era juntada, não era casada. Ela tinha sido batizada por voto especial, porque o marido dela não aceitava nada da igreja, então tem um voto especial. Só que ela vivia pedindo oração pelo marido dela, para ele aceitar Jesus e para casar com ela, que ela tinha um sonho de casar. Resultado, eu fui visitá-la. Eu lembro que eu cheguei, ela estava na porta de casa, varrendo a casa, cantando a música da Alessandra Sabadelo. Aí eu pensei: opa, está cantando a música, então ela está bem, né? Aí entrei para conversar com ela, ela: pastor, que bênção que o senhor veio aqui, tenho que dizer para o senhor que Deus atendeu as orações. Eu falei: que oração? As 3. Eu falei: sério, irmão, as 3 orações? Aí eu pensei: puxa, se atendeu as orações, então ela não vai largar os cargos. Aí ela falou assim: olha, mas conta, o que aconteceu? Meu marido me pediu em casamento essa semana, pastor. Vamos casar, já está marcado o casamento no cartório. Vou casar, pastor, feliz da vida. Falei: mas que bênção, louvado, estava orando, louvado seja Deus. E a outra bênção? A outra bênção é o que eu tinha mandado currículo para tudo que é lado, e responderam, e uma empresa já me contratou, e essa empresa paga a faculdade de administração para os funcionários. Então Deus atendeu o marido, o emprego e a faculdade. Amém? Amém nada, porque ela agradeceu cuspindo na cara de Jesus. Quando ela não tinha marido, quando ela não tinha emprego, quando ela não tinha faculdade, aí ela podia servir a Deus. Mas agora que eu tenho marido, tenho emprego e faculdade, eu não posso mais servir a Deus. Eu não tenho mais tempo para Deus. Alguém vai dizer assim: pastor, mas que exagero. Tem muita gente aqui nessa igreja e em outros lugares que tem trabalho, tem família, tem emprego e está aqui. E está servindo. E eu vou falar uma coisa para você: esses que estão tão ocupados com a casa, com o marido, com os filhos, com o trabalho e com a igreja, estão aqui. Aqueles que estão buscando atrás da renda, do emprego, da ocupação, da educação, não estão aqui. Não servem, não prestam, não são disponíveis, não aceitam, não são dispostos. É como se alguém ligasse para uma pessoa e sempre desse ocupado, sempre dá ocupado. Aí você fala: misericórdia, essa pessoa nunca me atende. O que você começa a pensar? Você sabia que tem gente que é a mesma coisa para Deus? Toda vez que Deus liga, a pessoa nunca está disponível. Ela não, porque você quer saber de uma coisa, pessoal? Se você procurar, você tem muita coisa para fazer. Tem muito trabalho. Eu estava hoje em algum lugar,
E a irmã estava na fila do pão. Na fila do pão. Hoje no Mercado Extra, lá em Osasco. Porque eu tinha que comprar alguma coisa no mercado para pagar o estacionamento. Aí eu fiquei na fila para ver o que era lá, que eu vi um negócio redondo, eu achava que era broa. Broa de... O que é aquele ali? Como é que é? Aquele amarelinho, como é que é? É de milho, né? E como eu não como trigo, mas eu como aquele coisa de milho. Aí eu fui perguntar na fila. Aí tinha duas mulheres falando assim, já saí mais cedo? Vou sair mais cedo. Aí eu falei assim, tem que sair mais cedo, mas não vou descansar não. Eu falei, por quê, menina? Porque as coisas estão tudo lá para fazer. As coisas estão tudo lá. Se você procurar, você tem coisa para fazer. Mas se você pensar nas coisas para fazer, e essas coisas não te deixarem fazer a vontade de Deus, o texto diz o seguinte, eles se desviaram, caíram em armadilha e laço, se atormentam, se machucam, se gastam para as coisas de Deus. Ontem, o último texto que nós lemos, o apóstolo Paulo disse, porque eu vou me gastar por vocês, mas muitos se gastam pelo dinheiro, pela riqueza, pela profissão, pela educação, e nunca são disponíveis para Cristo. Eu quero que você pense em nome de Jesus Cristo. Medite, você é disponível para Jesus Cristo? Ou toda vez que te chamam para fazer alguma coisa na igreja, você sempre tem uma boa razão para não fazer. E eu falo boa razão, pessoal, porque não é razão ruim. As razões são sempre boas. Se não fossem boas razões, a pessoa não usava a razão. Então ela é boa. Meu pedido de oração é que você possa pedir que Deus se faça ver se é realmente uma boa razão. Porque quem busca enriquecer-se ou fazer o pé de meia, cai em armadilha e laço. Gente, fazendo uma pesquisa rápida na Bíblia, você vai encontrar, sabe quantos versículos na Bíblia fala sobre dinheiro, moeda, bens, riquezas? Deixa eu falar aqui, salvação. Sabe quantos versos bíblicos falam de salvação? 147. Sabe quantos versos bíblicos falam de amor, a palavra amor? São 265 vezes que a Bíblia fala da palavra amor, em 245 versos. Você sabe quantas vezes aparecem as palavras riquezas, dinheiro e moeda, bens, riquezas? 2.300 versículos da Bíblia falam sobre isso. 2.300. O assunto é tão frequente na Bíblia, o assunto do dinheiro, que nas parábolas de Jesus Cristo, tem 44 parábolas de Jesus. Eu tenho uma lista de todas elas aqui. No final do culto eu vou mandar a lista para vocês aí, com o texto bíblico. Das 44 parábolas de Jesus, quantas vocês acham que ele fala de dinheiro, bens e riquezas? Todas não são. Você consegue lembrar aí, quem lembra uma parábola que não fala de dinheiro, de bens e recursos? Lembram aí, vai. Como? A ovelha perdida é só dinheiro. Sim, o que é a ovelha perdida? É a ovelha daquele pastor que está cuidando, ele deixa as outras para buscar. E na parábola da ovelha perdida tem a parábola da dracma, a parábola da ovelha e a parábola do menino. É uma parábola só as três ali juntos. Qual é que está falando? Todas elas falam de quê? Econômico, é dinheiro. Lembra outra aí? A parábola da candeia. Olha só, uma parábola, eu falei que não são todas. Você sabe quantas parábolas são que falam de dinheiro, de bens, que falam de recursos? Das 44 parábolas, 26 falam de dinheiro, recursos, bens, negócios. Isso dá 59% das parábolas. Por que Jesus falou tanto disso? Por quê? Olha o texto aqui. Porque o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Mas é o dinheiro? É o dinheiro, pessoal? Não, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Ele é a raiz de todos os males. Alguém disse que uma pessoa pode ser muito rica e não ter amor ao dinheiro. Mas alguém pode ser muito pobre e ter amor ao dinheiro. A gente conhece isso. Muitas pessoas, quando tomam de suas decisões da vida, não põem das decisões o aspecto financeiro. Olha o que diz aqui, esse texto de novo está na tela aqui, ó. Porque o amor dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Gente, ninguém se desvia da fé porque quer. Ninguém fala assim, olha, se bem que deve ter um doido ou outro que fala. Mas normalmente ninguém fala o seguinte, ó, eu quero sair da igreja, eu quero ir para o inferno. Você não fala isso aí. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, quando alguém te procura o dinheiro, enriquecer,
Quando a gente ama os tesouros, a gente se coloca num risco de desviar da fé e a si mesmo se atormentar com muitas dores. Gente, tem pessoas que não é disponível para nada na igreja, mas se gasta e trabalha igual um condenado para ter dinheiro. Eu tenho um amigo de algum lugar do Brasil, que ele saiu de algum lugar do Brasil, foi para o Canadá com as 2 filhas. E eu lembro quando ele foi, ele perguntou para o pastor, eu devo ir? Eu falei, olha, irmãos, veja direitinho como é que é, quais são as opções, tudo. Mas cuidado, porque você está indo por quê para o Canadá? Ele falou, pastor, a oportunidade de ganhar dinheiro é muito grande. E esse irmão foi para o Canadá. Eu encontrei em algum outro estado do Brasil, algum lugar, eu encontrei esse irmão. E eu reconheci, ele me reconheceu, conversamos, perguntei como é que ele estava, tudo bem, está de volta no Brasil? Ele falou, sim, pastor, estou de volta no Brasil, mas eu tenho meus negócios no Canadá ainda. E eu falei assim, negócios? Sim, pastor, prosperei lá. Ele montou uma empresa de limpeza, começou limpando, depois contratou um, contratou outro, tudo. Agora ele tem uma empresa, tem funcionários e está lá. Agora ele não precisa mais trabalhar. Ele tem empresa, só recebe, tanto que ele pode agora viajar para o Brasil e ficar aqui. E eu perguntei, e a família? Ele falou, pastor, e começou a chorar. Ele divorciou e as 2 filhas abandonaram a igreja. E aquele homem rico falou assim, eu daria tudo, pastor, para voltar 10 anos atrás e ter minha esposa e minhas filhas do meu lado. A si mesmo se atormenta com muitas dores. Eu não quero dizer aqui que você não deve buscar, prosperar, crescer, montar uma empresa, não é isso. Mas não coloque o seu amor. E se você, presta atenção, se para conseguir o que você precisa, o Senhor e a sua igreja estão em segundo plano, você já caiu em armadilha e laço. Eu fico vendo algumas pessoas aqui, que estão aqui hoje. Eu não vou falar para não ensoberbecer. Pessoas que eu sei que são empregados, não são chefes, mas estão sempre disponíveis ao Senhor. São funcionários de empresa, mas estão sempre disponíveis ao Senhor. E são colunas da igreja. Porque amam a Deus e trabalham, mas amam a Deus, não o dinheiro. Irmãos, Jesus mostrou que o dinheiro não é mal em si. Ele nunca foi contra o dinheiro. Ele nunca falou que o dinheiro é mal. Na verdade, Jesus elogiou o ganho pelo trabalho bem feito, pelo esforço, como na parábola dos talentos. Ele deu o talento para cada pessoa que trabalhou. E, por exemplo, na parábola dos talentos, lá do denário, o que trabalhou 8 horas ganhou um denário, o que trabalhou 1 hora ganhou um denário. Jesus reconhece o trabalho bem feito. Jesus também aconselhou a administração cuidadosa dos nossos recursos, como em Lucas, quando ele fala que você primeiro, antes de fazer uma torre, se assente e veja se você tem recursos para terminar a torre, para que ninguém fique zombando de você, que você começou e não terminou. Então Jesus está dizendo que a administração correta do dinheiro é desejável. Jesus incentivou a doação voluntária. Quando a gente vai para a igreja, instituições como na parábola do bom samaritano, a parábola do bom samaritano é o início das doações voluntárias. Aquele homem que estava andando na estrada, o samaritano, ele doou para a saúde do homem, doou para que ele fosse hospedado e disse, quando voltasse uma despesa eu pago ainda. Jesus incentivou o uso do dinheiro. Jesus incentivou o negócio. Aquele samaritano era um negociante. Jesus elogiou aqueles que dão ofertas na igreja e apoiam os ministérios, no valor que seja, como nós vimos na parábola, na história da viúva pobre, lá, que veio entregar suas moedas. Jesus parabenizou a mulher e disse que ela entregou muito bem. Jesus não é contra o dinheiro. Mas olha qual é a posição correta do dinheiro na igreja cristã. Quer ver? Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4, verso 34. Aqui, Paulo, a Bíblia vai mostrando aqui, em Atos, qual é a verdadeira posição do dinheiro. Houve uma mudança nas escrituras da posição do dinheiro, quando chega na época de Atos. Você viu que a mulher, a viúva pobre, ela foi entregar a sua oferta no gasofilácio, na entrada da sinagoga sem o gasofilácio, porque ninguém entrava na igreja sem primeiro ofertar. Então era bonito ver aquele barril de bronze cheio de moedas. Mas em Atos, no capítulo 4, no verso 34, olha o que diz aqui. Vamos com 34, verso 36 e 37. Vamos ler um atrás do outro. Olha.
pois nenhum necessitado havia entre eles. Fala o verso 34. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Olha o verso 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida em que alguém tinha necessidade. Olha o verso 36. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e os depositou aonde, pessoal? Aos pés dos apóstolos. Mais para frente, no capítulo 1, próximo capítulo, que terminou aí agora, né? Capítulo 5, quando Ananias e Safira chegam, fala, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aonde? Aos pés dos apóstolos. Veja, eu gosto dessa mudança aqui. Eu não estou sugerindo que a gente vai mudar aqui a forma de nós trazermos. Nós trouxemos aqui nas salvas, os diáconos passam e nos levam à salva. Mas o que eu acho interessante aqui, pessoal, é o que isso significa. Enquanto nas sinagogas o dinheiro era colocado no gasofilácio, lá na entrada, em local de honra, na frente, onde todo mundo via, a primeira coisa que fazia era ofertar. Na igreja cristã, o dinheiro era colocado aonde? Aonde? Aos pés dos apóstolos. É aonde deve estar o dinheiro. O dinheiro não pode estar no bolso, nem no coração, nem na cabeça. O dinheiro deve ser um meio, um estrado. O dinheiro deve estar nos pés. O dinheiro não manda. O dinheiro é mandado. Escuta isso aqui. O dinheiro não foi criado para mandar. O dinheiro foi criado para ser mandado, ser utilizado. Mas hoje o mundo é utilizado pelo dinheiro. O dinheiro tem que ser servo do homem e não o homem servo do dinheiro. Quando Deus nos coloca, nos dá recursos, Ele nos dá recursos para que a gente possa servir o reino de Deus. Lembra que 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais o quê? Qualquer outra coisa. Então essa qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. Então quando você ganha um salário, esse salário tem que ser para quê, pessoal? Para quê? Para que você ganha salário? Gente, nós aprendemos que a gente não come para viver. Porque o que nos dá vida não é comida. O que nos dá vida é a palavra de Deus. Se você não tem dúvida disso, Provérbios capítulo 4, verso 20, fala que, filho meu, ouve as palavras do teu pai. Apega-te às minhas palavras, porque elas são vida para quem encontra e saúde para o seu corpo. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar um texto bíblico dizendo que alguma coisa dá saúde que não seja a palavra de Deus. O único texto que fala de saúde na Bíblia com alguma coisa, Apocalipse capítulo 22, verso 2, que fala que as folhas da árvore é para a cura das nações. Mas isso é depois do pecado. Hoje, por que depois do pecado? Porque depois do pecado nós vamos ter acesso à árvore da vida. E é a árvore da vida que dá vida. Comida não dá vida. O que dá vida para a gente é a presença de Cristo em nossa vida. Comida só nos mantém alertas. Comida é bom para você comer, mas para viver, eu preciso de Cristo. A palavra de Deus é que nos dá vida e saúde. Provérbios capítulo 4, verso 20. 20 em diante, você vai encontrar isso aqui. E para que serve o meu salário? Para quê, Flamengo? Para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça para quê? Gente, Deus não nos dá dinheiro para nos sustentarmos. Deus dá dinheiro para a sua glória, para a glória de Deus. Mas Satanás nos ensinou outra forma. Gente, tudo é de Deus. Vocês conhecem o texto? Salmo 24, verso 1 e 2 fala. Abra sua Bíblia, Salmo 24, verso 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Verso 2. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Volta o verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Deus é dono de tudo. Tudo que tem na terra é dele. Tudo que contém na terra pertence a ele. Você está no Salmo 24, né? Vai lá para o Salmo 50. Salmo 50, no verso 9.
Deus fala uma coisa interessante aqui. Parece que ele está meio nervoso, mas ele não está não. Só que ele dá uma informação importante. Olha o que diz no verso 9. Da tua casa, Salmo 50, verso 9. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as animárias aos milhares sobre as montanhas. Verso 11. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Veja, Deus é dono, Ele não quer. Olha o que ele diz aqui, ó. Da tua casa não aceitarei novilhos, verso 9, nem bodes dos teus apriscos, porque tudo é meu. Em Ageu, você conhece, no capítulo 2, no verso 11, capítulo 2, verso 8, o Senhor fala de forma bem lacônica: minha é a prata, Ageu 2:8, e meu é o quê? O ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro. Como é que eu posso entregar para Deus o que já é dele? Minha é a prata, meu é o ouro. E mais, eu lembro que eu dava estudo bíblico para um senhor lá em Guarulhos, quando eu nem era obreiro, eu não era pastor ainda. E esse homem estava de cama, eu dando estudo bíblico, e ele falou assim: pastor, está vendo esse telhado? Está vendo essas paredes, esse piso? Eu sou pedreiro, sou construtor. Agora eu estou acamado. Mas foi meu braço que construiu tudo isso. Quando ele falou isso, eu lembrei de um verso da Bíblia. Vamos ver? Deuteronômio capítulo 8, verso 17. E ele ficava repetindo. Eu entendi que aquele homem, coitado, abandonado pelos filhos ali, ele pensava de afirmação. E ele falava: meu braço construiu essa casa. Meu braço fez essas vigas. Meu braço colocou esse chão. E eu lembrei, Deuteronômio capítulo 8, verso 17, que Deus diz o seguinte: não digas, pois no teu coração, Deuteronômio 8:17, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Irmãos, Deus é dono do céu, da terra e de tudo que nela há. Deus é dono da prata e do ouro. Ele não quer bodes, bezerros, novilhos, o nosso aprisco. Deus é dono da força que nós temos para viver. Você está entendendo, pessoal? Se você pega o dinheiro de outra pessoa e negocia com o dinheiro de outra pessoa, os juros daquele dinheiro negociado, sem autorização dela, pertence a quem? Hein, pessoal? Eu negociei com o dinheiro de outra pessoa sem autorização dela. E ganhei dinheiro com o dinheiro de outra pessoa sem ela se me autorizar. Esse dinheiro que eu ganhei é de quem? É do dono do dinheiro, não é meu. Ah, mas eu trabalhei. Mas o dono do dinheiro não pediu você trabalhar para ele. Gente, nossa força pertence a Deus. Você só trabalha um mês porque Deus te dá força. E a Bíblia diz que nós mesmos pertencemos a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Nós somos templo do Espírito Santo. Você se esqueceu de que você é templo do Espírito Santo e que você não é de você mesmo? Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. E tudo que produzimos pertence a Deus. Irmãos, Deus precisa de alguma coisa? Sim ou não? Quer ver um texto que eu não li de propósito? Mas vamos voltar para ler esse texto? Salmo 50, verso 12. Esse texto eu acho tremendo. Salmo 50, verso 12. E ele vai desmistificar algo muito importante agora, que estamos chegando no final do estudo, no momento mais importante, na frase mais importante que eu vou falar para vocês agora, que vai deixar algumas pessoas assustadas aqui. Salmo 50, verso 12. Se eu tivesse fome, Deus diz, eu nem te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Irmãos, tudo que temos, tudo que somos, pertence a Deus. Olha a afirmação que eu vou fazer agora aqui. Deus precisa dos nossos dízimos e nossas ofertas? Sim ou não? Não. Aí um dia alguém falou assim, Deus não precisa de dízimo e oferta, porque Ele é dono de tudo. Mas a igreja precisa. Amém? Não. Sabe por que não? Porque a igreja pertence a quem? A Deus.
A igreja não precisa do seu dízimo. A igreja não precisa da sua oferta. Ah, mas a igreja precisa dos dízimos, das ofertas para a pregação do evangelho. Não precisa. A igreja precisa dos dízimos e oferta para a manutenção da casa. Não precisa. A igreja precisa dos dízimos e oferta para a manutenção do ministério, porque tem homens e mulheres que se dedicaram 24 horas por dia para o ministério. Então eles precisam ser sustentados. Não precisam. Deus não precisa de nada. O verso que está ali. Se eu tivesse fome, você nem ia ficar sabendo, porque todos os animais são meus. Você acha mesmo que Deus necessita que um bando de pecadores fiquem esmolando para Deus? Porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Amanhã à noite e sexta-feira à noite vão ser as 2 noites mais importantes dessa semana. Porque nós vamos aprender como ser mordomos e vencer o maior inimigo de Cristo. Porque tem gente, pessoal, que não ama Jesus e cuida do seu corpo muito melhor do que qualquer um de nós aqui. Tem gente que não ama Jesus e cuida dos seus talentos e entrega para o bem do próximo muito melhor do que nós já fizemos. Tem gente que não ama Jesus Cristo e é tão correto no tempo que prospera, porque tempo é riqueza. Tem gente que não ama Jesus e tem sido mordomo de tudo que é. Mas deixa eu falar uma coisa para você, pessoal. É impossível a gente amar a Deus e amar ao dinheiro. E Deus não quer, não pede, nunca quis e nunca pediu dinheiro. Porque dizimar e ofertar nunca foi questão financeira. Deus não precisa, a igreja não precisa. Olha, se todas as pessoas dessa igreja decidissem hoje que nós não vamos mais ofertar e nem dizimar e não dar nada para Deus, a igreja ia fechar. Fecharia? Fecharia ou não fecharia, pessoal? Não fecharia, porque Deus não precisa de você. Deus não depende de você. Minha é a terra. Pastor, se Deus não precisa de ofertas, se Deus não precisa de dízimos, por que então Deus pede ofertas e dízimos? Por quê? Primeiro, porque o que ele pediu é mandamento. Mas quer ver uma coisa aqui interessante? Alguém aqui tem cachorro? Quem tem cachorro em casa? Olha, muita gente tem cachorro. Que bênção, né? Disseram que cachorro virou ser humano, né? Já come como a gente, já tem tudo, tem direito como a gente. Eu estava vendo um vídeo de uma russa que está no Brasil, ela estava falando que estava impressionada como tem cachorródromo aqui em São Paulo. Casa para cachorro, loja para cachorro, hospital para cachorro. E esses dias o cachorro do meu filho passou mal 2 da manhã e ele chamou a emergência de cachorro. Mas misericórdia. Tem o SAMU do cachorro. E foi operado, o Theo foi operado. É o Theo, né? Tem hotel, porque Theo é o nome do cachorro do nosso filho, entendeu? E o Theo foi operado, fez cirurgia direitinho, ficou de observação na UTI. É gente, olha só. Mas imagina que o seu cachorro, você ama o seu cachorro. E um dia o seu vizinho chega e fala assim, ô fulano, você não quer que eu cuide do seu cachorro? Você vai viajar, né? Eu cuido do cachorro. Aí você fala, nossa, meu vizinho é tão bondoso, está preocupado em deixar o cachorro? Já deixei, deixa lá. Aí depois você volta de viagem, vai pegar o cachorro, está bem tratado, tudo, está feliz, o vizinho, ser um bom vizinho. Aí está lá. Aí passa uns dias, o vizinho fala assim, ô fulano, vizinho, eu vou viajar, você não cuida do meu cachorro agora? Aí o que é que você pensa? Olha só. Cuidou do meu cachorro com segundas intenções. Gente, ser humano tem segunda intenção? Tem ou não tem? Tem. Terceira, quarta, né? Homem tem segunda intenção? E às vezes o pai está lá, né? A mãe está lá, e chega aquele rapaz rondando a menina e você vê assim, ó. Esse moleque está com segundas intenções. Mas isso tem, não tem? E Deus também tem isso? Difícil, né? Deus também tem isso? Tem ou não tem? Tem. Você quer ver como tem? E como tem tudo a ver com o que nós estamos aprendendo hoje? Vai lá no livro de Mateus. Segundas intenções. Vamos pensar, Marlônia. O que é segundas intenções? Segundas intenções é fazer ou pedir alguma coisa, mas na verdade pensando em quê? Em outra. Eu peço a mão, mas estou querendo o quê? O braço, o pé, tudo, o pescoço, quero tudo, né? Então, segundas intenções. A pessoa vem toda aqui fazendo uma bondade, mas na verdade, ela não quer aquilo, ela quer outra coisa. Deus é assim também, pessoal? É assim totalmente. E ele é assim nesse assunto. Quer ver? Está na Bíblia. Que tem que matar a cobra e fazer o quê? Mostrar a cobra morta.
Mateus capítulo 6, verso 19 até o verso 21. Olha o que Jesus Cristo diz aqui, ó. Presta atenção no que ele diz. A questão aqui é o seguinte: se Deus é dono de tudo, se Ele possui todas as coisas, para que então serve ofertas e dízimos? E eu vou afirmar de novo, pessoal. Se um dia alguém falar para você que Deus precisa de oferta e dízimo para a pregação do Evangelho, isso não é verdade. Está gravado e eu falo de novo. Não há a necessidade de oferta e dízimo para sustento da igreja. A igreja não é sustentada, o ministério não é sustentado pelos dízimos e pelas ofertas. A pregação do evangelho não é sustentada pelas ofertas. Não é um requerimento da pregação do evangelho, dízimo e oferta. Não é para isso que serve. Para que serve então? Mateus capítulo 6, verso 19 diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões o escavam e roubam. Não, diz o Senhor, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E finalmente o verso 21, porque aonde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Amém? Não? O que está escrito, pessoal? Aonde está o teu tesouro? Ué, mas nos dizem que a ordem do viaduto não altera a ordem dos tratores não altera o viaduto? Já viram isso aí? A ordem dos fatores não altera o produto, não é? E a ordem dos tratores não altera o viaduto. Altera ou não altera? Altera ou não altera? Altera muito. Presta atenção. Aonde está o teu tesouro? Ah, pessoal, isso aqui é só para quem é do mal. Não. É para todo ser humano. Meu coração, deixa eu mudar. Meus tesouros não seguem meu coração. Desde que Satanás, disfarçado de uma serpente, plantou a cobiça no coração de Eva e de Adão, para que eles tivessem vantagens e riquezas, vocês vão ser igual a Deus. Desde aquele dia, o coração dos homens vai atrás dos tesouros. E escuta uma coisa, quando Deus pede dinheiro, quando Deus pede alguma oferta, a intenção dele não é dinheiro e nem oferta. Ele tem, na verdade, o quê? Segundas intenções. Ele não está pedindo meus tesouros. O que ele quer na verdade? Sabe por quê, pessoal? Olha para mim que eu engasguei aqui. O que o Senhor quer não são nossos tesouros. O que Ele quer é nosso coração. E desafortunadamente, infelizmente, o nosso coração não vai atrás de Deus. O nosso coração vai atrás de tesouros. Se eu disser para você que amanhã o culto de quinta-feira vai ser às 4:30 da manhã, eu sei que vai ter gente que vai estar aqui amanhã. Amém? Mas se eu disser para você que amanhã às 4:30 da manhã vão estar dando dinheiro em algum lugar, é certo que alguns não vêm às 4 da manhã de jeito nenhum. Sabe por quê, pessoal? O nosso coração não vai atrás de Deus. O Salmo 100 fala o seguinte no verso 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio. Meu irmão, não foi você que buscou a Deus, não somos nós que estamos em busca de Deus. O homem, quando pecou, fugiu de Deus. Foi o Senhor lá no Éden, no início da rebelião, foi Ele que veio do céu e foi humilhando-se o Senhor do universo, o imperador das galáxias, o criador dos buracos negros, o ser magnífico. Ele se humilhou e foi atrás de um homem pelado. Nunca foi você que foi atrás de Deus. Não cai nessa armadilha de que você é... eu não sou assim não. O pastor falando, mas eu não sou assim não. Se você pensou que você não é assim, você acabou de provar que você é. Porque quem acha que não é
Esse é. Porque nós somos miseráveis, foi o Senhor que nos fez seus rebanhos. Quando o Senhor pede dinheiro, nunca foi dinheiro. Dízimo e oferta nunca foi questão financeira. E eu falo uma coisa para você, pessoal, muitos pastores têm pecado porque não falam sobre isso na igreja. Quantos sermões você escuta falar sobre isso na igreja? Os pastores têm medo de pedir oferta. Por quê? Porque tem uma desgraça, uma corja de pastores do mal que falam mentiras sobre a mordomia cristã e têm enriquecido, e depois os pastores têm vergonha e medo de falar e têm levado as igrejas para o inferno junto com eles, porque muitos de nós aqui, irmãos, temos amado o nosso dinheiro e temos mendigado com Jesus Cristo, e tem gente chateada. E eu falo com vocês, já tem gente preocupada com a sexta-feira que eu vou falar de dízimo. Eu já recebi, pessoal, mensagens falando. Vocês não sabem o que é que eu escuto. E se eu fosse me abalar pelo que eu escuto, eu não pregava mais. Porque o pastor não pode falar nada. Porque se eu falo, sempre machuca um ou dois. Mas sabe de uma coisa? Se o pastor falar, vai machucar. Se o pastor não falar, vai matar. Então eu prefiro machucar. Porque Jesus Cristo machucava, como o médico machuca para te salvar. Mas escuta uma coisa em nome de Jesus nessa noite. Tesouros não são do mal. Dinheiro não é do mal. Dinheiro pode ser nas mãos do servo de Deus, aos pés dos apóstolos e ao lugar dele, servo do servo de Deus. Mas quando nós amamos o dinheiro, mais do que tudo nessa terra, ele se torna armadilha e laço, tentação e laço. Nunca mais esqueça de que Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de oferta, e esta igreja não precisa de oferta. Deus não precisa de você. Deus não precisa do seu amor. Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa do seu louvor. Deus não precisa que você pregue. Deus não precisa que você fale. Deus não precisa de nada. Deus é autossuficiente. Na eternidade sem fim, existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três eram plenamente amor, plenamente satisfeitos, plenamente felizes. Não havia falta em Deus. Deus não pode ser acrescentado. Deus não pode ser patrocinado. Deus não pode receber contribuição. Deus não pode aprender, Deus não pode ser enriquecido, porque Ele é a riqueza, Ele é a sabedoria, Ele é o conhecimento, Ele é o tesouro, Ele é o bem, Ele é tudo, e louvado seja o nome de Deus. Ele não precisa de você, escuta isso aqui de novo, Deus não precisa do seu amor, Deus não precisa da sua adoração, Deus não precisa da sua obediência, Deus não precisa do seu esforço, Deus não precisa do seu corpo, porque seu corpo é dele, sua força é dele, sua respiração é dele, o seu coração só bate por ele, sua capacidade de falar vem dele, sua capacidade de cantar é dele, seus pés são dele. A empresa onde você trabalha pertence a Deus, o seu patrão pertence a Deus, tudo pertence a ele, e ele não precisa de nada, mas ele nos pede. Sabe por quê? Porque especificamente ele pede dízimo e ofertas. Porque se um homem consegue amar a Jesus mais do que seu pior inimigo, ele está pronto para morar com Jesus na eternidade. Dízimo e oferta não é para sustentar a igreja. É para que seu coração vá para Jesus. Se você colocar seus tesouros no céu, nas mãos de Deus, o seu coração estragado, o meu coração estragado, que vai atrás de dinheiro, vai atrás do Senhor. E aí, quando eu vou atrás do meu dinheiro, encontro Deus sorrindo para mim. E Ele me salva. Até que um dia, o maior tesouro não é mais o dinheiro. O maior tesouro é o Senhor Jesus Cristo. Amém? No livro de João, vem cá, Camila, no capítulo 5, no verso 39, Jesus Cristo fala assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E é verdade, porque são elas que falam de mim. E aí no verso 40, que ninguém lê, Jesus fala o seguinte: mas vocês não querem vir a mim para terem vida? Jesus é o maior tesouro. Ele é a maior oferta. Ele é o maior bem que nós podemos ter na terra. Mas ele fala, no verso 40, vocês não querem vir a mim para terem vida. Meu convite hoje para você, em nome de Jesus, que enquanto a Camila estiver cantando essa música, você possa compreender que o maior tesouro é Jesus Cristo.
E que os tesouros que você tem hoje nas mãos, porque Deus te deu força para adquirir, você deve devolver ao Senhor, para que teu coração encontre o maior tesouro. Vamos ouvir? Se você sentir que em algum momento você podia ser mais do que tem sido, fique em pé para declarar isso para Jesus. Aonde quer que seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro
esperou impaciente até que finalmente uma adoradora chegasse, que entregou todas as ofertas ao Senhor. Só uma mulher. Cristo não precisa do seu dinheiro, das suas ofertas e dos seus dízimos para a pregação do Evangelho, para a manutenção da igreja. Sabe por quê? O que Jesus precisa não é de dinheiro. O que Ele precisa é de gente. O que Deus precisa é de adorador. Quando você traz dízimos e ofertas para a igreja, você não está trazendo dinheiro. Você está trazendo adoração. Você não está patrocinando, nem contribuindo. Você está adorando e recebendo o verdadeiro tesouro. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai amado, misericordioso Pai, Deus querido, obrigado por nos abrir os olhos nessa noite, mais uma vez. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, nos fez ver verdades que estão na Tua Bíblia. Não foram descobertas, não foram inventadas por nós. Estão ali para quem quiser achar. E nós achamos hoje, ó Deus, que o Teu amor por nós é maior do que tudo. Ajuda-nos a amá-lo também, mais do que tudo. Nós corremos nessa vida, nosso coração pecaminoso corre atrás do dinheiro, mas nosso coração foi lavado na água do santo batismo. Ajuda, Deus, com o nosso coração lavado por Teu Santo Espírito, a depositar aos Teus pés, não no altar, mas aos Teus pés, os tesouros que o Senhor tem nos dado. Faz de nós, ó Deus, doadores, adoradores segundo o Teu coração. E ajuda-nos, ó Deus, a compreender que nada tem falta em Ti, mas tudo falta em nós. Por isso, ó Deus, queremos colocar em Tuas mãos tudo que o Senhor nos deu, devolver ao Senhor, para que o Senhor possa completar, refazer, fazer-nos novos, e que possa, ó Deus, encontrar em mim e em nós que estamos aqui, Senhor, encontrar em nós adoradores verdadeiros, não vão, mas verdadeiros. Concede-nos a graça de compreender isso, e que nosso coração, ao buscar os tesouros, encontre o maior tesouro, o único tesouro, a verdadeira riqueza, que é Jesus em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como que se oferta da forma adequada? Qual é a oferta que ela é correta aos olhos de Deus? E uma pergunta, o que é mais importante, ofertar ou dizimar? Essas perguntas vamos aprender e responder amanhã à noite e na sexta-feira à noite. Que Deus te abençoe, que Deus te faça feliz, que Deus te dê a quinta-feira mais maravilhosa de 2023. Vá em paz, eu vou estar à porta para te cumprimentar. Senhor, continue conosco, pois essa mensagem é maravilhosa. Cante. Venha, Senhor, em minha vida, pois quer ser Redentor.